senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos de dicas do CC sobre os números complexos e esse envolvendo as noções da forma trigonométrica. Senhores, vamos considerar aqui o plano de Gauss, em que nós temos um complexo representado nele pelo seu afixo, seu módulo, e aqui, senhores, formamos um triângulo. Nós vamos trabalhar justamente com esse triângulo, o triângulo OAZ, que trata-se de um triângulo retângulo. Nesse triângulo, senhores, vamos determinar o seno desse ângulo, que é o argumento, ou seja, o seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa, que é o módulo, e tirando o valor do B, nessa condição do seno, de igualdade do seno, ficamos com B sendo igual a ρ seno de θ, ou seja, módulo do complexo vezes o seu seno, sendo o argumento. O cosseno, senhores, desse argumento é o cateto adjacente, no nosso caso é a parte real, sobre a hipotenusa, que é o módulo. Nessa condição de igualdade, determinando o valor da parte real, ficamos com A igual a ρ módulo cosseno do argumento. Senhores, vamos substituir essas duas fórmulas no complexo Z, da forma algébrica. Ficamos então a depender de Z sendo o ρ cosseno do argumento, mais o BI. Ficamos com ρ seno θ vezes I. Substituímos então, senhores, esses dois valores na forma algébrica. Colocando o módulo ou ρ em evidência, esses dois termos, ficamos com a forma tradicional da trigonométrica, que é ρ cosseno, ρ que multiplica cosseno argumento, mais I seno argumento. Senhores, essa então é a fórmula trigonométrica desse complexo. E aqui, resumindo tudo, sintetizando, o nosso ZA mais BI, podemos trabalhar com as formas trigonométricas ρ cosseno, que multiplica cosseno mais I seno, ou então a mais resumida ainda, é ρ vezes o cis argumento, ou seja, esse cis vem da sigla, forma-se a sigla de cosseno, C, S, I, a unidade, S, seno e o argumento. Então, senhores, uma síntese sobre a forma trigonométrica. Vamos aqui a alguns exemplos. Determinar a forma trigonométrica e representar no plano de Gauss o complexo Z menos 4i. Senhores, vamos iniciar com o afixo desse complexo. Senhores, trata-se de um complexo imaginário puro. Então, o seu afixo vem ser a parte real 0, a parte imaginária menos 4. Ele localiza-se sobre o eixo imaginário, nosso eixo Y. Em seguida, nós vamos determinar suas partes. As partes desse complexo, a real é 0, que é o nosso A, e imaginária é menos 4, que é o nosso B. Senhores, vamos partir para cima do módulo. O módulo desse complexo, nada mais, nada menos, é a raiz quadrada da real ao quadrado mais a imaginária ao quadrado. Nesse caso, senhores, substituindo os valores, chegamos ao módulo valendo 4. Então, senhores, aí o cálculo do módulo. Vamos aqui a outra parte do problema. Para o cálculo do argumento e a representação, nós devemos lembrar o afixo, que está sobre o eixo imaginário. Nós vamos ao cálculo da tangente, já vê isso aqui, que não é definida. Seu módulo e suas partes. Senhores, vamos ao cálculo do argumento. Para o cálculo do argumento, vamos calcular pela maneira mais prática, que é a da tangente. Ficamos com a parte real, parte imaginária, que é menos 4 sobre a parte real, 0. Essa fração, senhores, não é definida. Menos 4 dividido por 0 sobre 0. Então, a tangente não é definida. Bom, senhores, vamos então à representação do afixo. Senhores, vamos primeiro representar o afixo do eixo imaginário. Então, nós temos aqui a posição do afixo, que é 0 menos 4. Vamos para agora o módulo. O módulo é a distância da origem ao afixo, é o vetor que representa a distância origem-afixo. Aqui nós temos a representação do módulo. Senhores, vamos à representação do argumento. Representação do argumento. Trata-se de um arco que parte do eixo real, sentido anti-horário, até o módulo. Então, senhores, esse aqui
é a nossa representação argumento. No caso, o seu valor numérico, senhores, trata-se de um arco de 3/4 de volta, que é, no caso, 270 graus, ou então 3π sobre 2. Bem, gente, vamos então completar o problema à forma trigonométrica. Para escrevermos a forma, nós devemos lembrar a estrutura da forma propriamente dita, forma trigonométrica, e necessitamos do seu módulo e do seu argumento. Então, senhores, z igual a menos 4i, chegamos então, substituindo a fórmula, usando a fórmula e substituindo os valores do módulo e do argumento, ficamos a depender 4 que multiplica cosseno de 3π sobre 2 mais i seno de 3π sobre 2. Na forma mais sintetizada ainda, 4 vezes o cis de 3π sobre 2. Ou ainda, senhores, se quisermos usar em graus, o argumento em graus, a forma trigonométrica passa a ficar 4 que multiplica cosseno de 270 mais i que multiplica seno de 270. Então, na resumida, 4 cis de 270 graus. Então, senhores, aí um problema passo a passo até chegarmos à forma trigonométrica. Vamos ao segundo probleminha. Determinar a forma trigonométrica e representar no plano de Argand-Gauss o complexo menos 2 mais 2i. Senhores, vamos sintetizar mais um pouco. Determinando o afixo do complexo e a sua representação. O afixo, menos 2 e 2. Afixo está ou pertence ao segundo quadrante do plano de Gauss. Módulo é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ficamos aqui com a raiz quadrada a 8, que podemos trabalhar com ela sendo 2 raiz quadrada a 2. Senhores, representando o afixo no plano de Gauss. Então, nós temos a real menos 2 e a imaginária 2. Senhores, aqui então nós temos, podemos dizer que nós temos a representação gráfica do afixo acima. Vamos agora representar, ou concluir o problema. Vamos ao cálculo do argumento e determinar o complexo. Senhores, vamos então fazer a representação do módulo, trata-se desse vetor, e o argumento nada mais, nada menos, é um ângulo que parte do eixo real, sentido anti-horário, até encontrar-se, a abertura fica a ser do eixo real ao módulo. Senhores, aqui é a representação gráfica do argumento. Como chegarmos lá? Usando a tangente, B sobre A, nosso caso, a real 2, a imaginária 2 e a real 2. Então, ficamos com menos 2 sobre menos 2, que dá menos 1. Senhores, temos então um arco, o argumento trata de um arco do segundo quadrante, em que a tangente é menos 1. Senhores, para chegarmos ao argumento, uma das maneiras, podemos dizer, se fosse a meia volta, seria π. Mas uma tangente que vale 1 no primeiro quadrante é a π sobre 4. Então, senhores, ficamos aqui a depender de π menos π sobre 4, chegamos a 3π sobre 4. Ou seja, o nosso argumento é 3π sobre 4, que em outras palavras equivale a um arco de 135 graus. Senhores, já que temos toda a condição agora de redigir a forma trigonométrica, e já dispomos do módulo e já dispomos agora do argumento, esse complexo na forma algébrica é 2 raiz quadrada a 2, que multiplica cosseno de 3π sobre 4, mais i seno de 3π sobre 4. Ou então, raiz quadrada a 2 sobre 2, cis de 3π sobre 4. Bom, senhores, vamos aqui escrever o complexo Z 2 cis π sobre 6 na forma algébrica. Senhores, vamos simplesmente fazer a escrita dessa resumida numa mais extensa e calcular o cosseno de π sobre 6, que é cosseno de 30, raiz quadrada 3 sobre 2, e seno de 30. Senhores, bem prático, vamos usar então os dois valores que encontramos na dependência dada. Então, ficamos com 2 cosseno de π sobre 6 é o raiz quadrada 3, 2. E esse aqui, no caso, o seno de π sobre 6 é o meio. Então, i vezes o meio. Senhores, simplificando esse 2, né, porque esse 2 passa distribuído multiplicado, podemos então sintetizar como z sendo raiz quadrada 3 mais i. Essa, então, senhores, é o pedido do problema.
No mais, deixamos esses 3 problemas para os senhores. Bons estudos, gente, e até a próxima.